Doutora, só uma perguntinha. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre a questão do advogado nos processos. Você já deve ter ouvido falar, não precisa de advogado, eu vou lá no fórum e faço sozinho. E eu vou te responder essas perguntas com outra pergunta. Agora é minha vez de fazer só uma perguntinha. Quando você vai no dentista, aí você chega lá, marcou seu horário, tem a recepcionista e por alguma questão o dentista não foi trabalhar, aconteceu alguma coisa urgente, ele faltou. E a recepcionista fala assim pra você, o dentista não veio hoje, mas eu posso extrair o seu dente, eu posso arrancar seu dente, tudo bem? Não, eu quero o dentista, né? Um outro exemplo, você vai no médico, o médico também faltou, precisou fazer uma cirurgia de urgência, um parto, qualquer coisa. E tá lá o enfermeiro. A enfermeira fala, não, eu posso fazer cirurgia pra você, né? Fica tranquilo, eu tenho conhecimento. Você faria uma cirurgia somente com um enfermeiro? Lembrando que eu não estou desmerecendo nenhuma das profissões, eu só estou utilizando como exemplos para ficar mais didática a explicação. A mesma coisa, na minha opinião, acontece com um advogado. Por quê? É claro que existem situações que você não precisa contratar um advogado. Se for uma causa de menor complexidade, um acidente de trânsito, por exemplo, e o valor da causa for até de 20 salários mínimos, você mesmo pode ir lá no fórum, procurar o Juizado Especial Civil, que é o Antiga Pequenas Causas, e faz o seu processo. Se for uma causa federal, você pode ir até o fórum, na Justiça Federal, se for causas federais, e do valor da causa lá do processo pode ser até de 60 salários mínimos, você também não precisa de advogado. O HC, inclusive, ele já foi feito até no lençol. Uma pessoa estava presa, ele mesmo não tinha acesso a papel, pegou o lençol, fez um HC, e esse HC chegou até o juiz, que é uma curiosidade aí que tem no mundo jurídico. Mas voltando. Outra questão também são os processos trabalhistas. Tem o princípio do jus postulandi. O que é isso? Eu, como funcionário, estou com algum problema, meus direitos trabalhistas foram lesionados, não foram pagos, eu vou lá no fórum e faço meu processo. Eu acredito que é fundamental a presença do advogado. Vocês aí que estão me assistindo, que precisa movimentar um processo, já deu entrada num processo, vocês sabem acompanhar um processo, vocês sabem consultar, sabem como se comportar numa audiência, o que fala, o que não fala, que lado que senta. Você sabe defender os seus direitos. Porque quando você faz um processo, o seu direito tá ali, naquele processo, tá ali na mão do juiz para decidir o que você tem direito ou não. Já chegou clientes no escritório que fez o processo sozinha. Veio através da defensoria. Fez sozinha e o que aconteceu? Ela perdeu o processo. Ela chegou até no escritório, eu quero recorrer. Então, para qualquer tipo de recurso, sempre com advogado. Mesmo que você entrou com um processo sozinha ou sozinho. Aí eu analisei o processo dela e falei assim, mas você não juntou nenhum documento, né? Mas ninguém pediu nada. Mas assim, o processo é seu, né? Então, quando você se presta a fazer alguma coisa, você tem que ter um mínimo de conhecimento para reunir documentação, para saber contar a história, que às vezes algum detalhe falta e esse detalhe é essencial para te dar o seu direito que você está pedindo para o juiz. Então, ela perdeu o processo na primeira instância, procurou o escritório através da defensoria, cheia de documentos que comprovavam o direito dela. Só que no entendimento dela, por ser uma pessoa humilde,
Ela acreditava que não precisava levar documento, ela não foi orientada. Isso não quer dizer que se ela tivesse apresentado os documentos, ela poderia ter ganho ou não, mas havia grandes chances de demonstrar documentalmente para o juiz o que ela estava pedindo. E ela queria que eu juntasse no recurso, eu expliquei para ela. Eu falei, não, você tinha que juntar lá atrás. Agora, só vou pedir para o juiz no caso da turma recursal, né, que seria a segunda instância, analisar o processo, né, dizendo, né, que realmente aconteceu isso, explicando, mas documento só vou poder juntar se fosse uma coisa que na época você não tinha em mãos, mas você tinha, né? Então, é por isso que eu falo da importância do advogado estar te orientando, porque quando você dá entrada no processo, esse processo ele vai ter movimento. Vou te dar um exemplo, o processo movimentou, aí ele fala, vocês têm 5 dias para me dar o endereço novo da pessoa, porque o oficial de justiça foi lá, a pessoa não foi encontrada. Aí você para e pensa, 5 dias, mas é da onde? É do dia que eu recebi a cartinha, com a movimentação do processo, é 5 dias do dia que o oficial de justiça foi lá e não encontrou a pessoa, 5 dias úteis, são 5 dias corridos, como que eu faço? Uma outra questão também, tem algumas siglas no processo também, o advogado sabe, tá identificando. Então, são várias questões que eu acredito que o papel do advogado é essencial nos processos, mesmo que a legislação permite que em alguns processos ele seja dispensável, você pode estar fazendo sozinho, mas fica aquela situação. Se você tem um problema, ou de saúde, ou até de processo, alguma coisa relacionada a imposto, você precisa de um contador, de um enfermeiro, de um médico, de um advogado, de um encanador, de um eletricista, qualquer profissão. Você vai se sujeitar a tentar fazer sozinho, sem nenhum tipo de conhecimento, é muito arriscado. E é a mesma coisa que acontece com os processos, né? Então, é assim, se você vai procurar, tá fazendo algum processo, estuda, veja no Google, conversa com alguém que tem um pouco mais de experiência, mas eu sempre recomendo, né? Tanto que tá até na nossa Constituição, o advogado é indispensável. Outra questão, fez audiência, correu tudo bem o seu processo, sem advogado, que bom que deu tudo certo, você conseguiu caminhar tudo aí com essa demanda. Aí o juiz, ó, dá a martelada. Você ganhou o processo. E agora? O que você vai fazer? Né? Então, são várias questões que envolvem um processo. E se você não tiver o conhecimento jurídico, não saber como movimenta, teve a sentença, agora eu faço o quê? Não achou a pessoa no endereço porque ela mudou, então ela tá se escondendo, eu faço o quê? Então, por essas questões, eu sempre sugiro, assim, contrate um advogado, porque durante o decorrer do processo pode estar surgindo outras dúvidas, e você tem aquele profissional qualificado para estar te atendendo, né? Como você pode ter algum problema de saúde, você vai procurar um médico, algum problema com impostos, declaração de imposto de renda, você vai procurar um contador, você vai estar fazendo algum exame, tem os enfermeiros, os biomédicos, cada um na sua área, né, específica. E esses profissionais estudaram, né, naquela área específica para te atender, para dar o que você precisa, né? Então, na minha opinião, é claro que eu vou defender minha classe, processo judicial é sempre com o advogado. É obrigatório? Não, como eu já expliquei anteriormente. Mas a nossa própria Constituição, ela
ela deixa claro, o advogado, ele é indispensável para a administração da justiça. Então, por que não contratar, né? Por que não procurar uma defensoria pública, né? E fazer valer os seus direitos de uma forma que realmente tem que ser aplicada. E não se esqueça, eu vou pedir toda hora, todo momento, curta esse vídeo, os outros também, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, compartilha, também tem um botãozinho, dá para compartilhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Às vezes essa informação para você não tenha tanta importância, mas alguém que você conhece pode estar precisando assistir esse vídeo. Compartilha.